Salve, salve família, Ferreira Trader na área, trazendo mais um vídeozão para vocês. E hoje, rapaziada, estamos novamente na nossa série aqui, onde iniciamos com um capital de R$ 200. Vamos ver aqui, ó, só para me dizer exatamente, estamos no quinto dia, operamos aí 4 dias, pegamos 3 dias de meta, 1 dia de stop e atualmente já fizemos, vamos ver aqui na planilha, 73% do nosso capital, 146,90 de lucro, que dá 73% do nosso capital. E nessa série, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou mostrar para vocês que é possível sim você começar com capital baixo e você seguir um gerenciamento à risca e conseguir fazer muito dinheiro a longo prazo no mercado. Você conseguir viver de mercado iniciando com pouco capital. É isso que eu quero provar para vocês aqui nessa série, beleza? Então, vamos lá para mais um dia, rapaziada. Vamos iniciar o nosso vídeo e vamos nessa. Então, vamos lá, família. Ó, aqui, atualmente, estamos com... Vou abrir aqui a planilha toda para vocês e vou diminuir aqui o zoom, ó. Atualmente, estamos com R$ 146 de lucro. Aqui a gente vê o resultado do mês. 13 vitórias, 6 derrotas, 3 dias positivo, 1 negativo. 68% de assertividade acumulado até então. É uma assertividade, rapaziada, que vocês julgam ser uma assertividade relativamente baixa, porque vocês querem coisas que sejam acima de 70%, 80%. Mas, olha aí, 68% de assertividade, estamos com 73% de lucro. Então você só precisa ter um bom operacional padronizado, beleza? Não adianta você ter um operacional ruim também que não vai dar certo. 50% de assertividade, ele consegue te fazer positivo? Consegue, mas não é grandes coisas. Você não vai conseguir, principalmente você que tem um capital baixo, você não vai conseguir rentabilizar muito esse capital com uma assertividade tão baixa assim. No mínimo, uma assertividade acima de 65% para você conseguir ter lucros bons. 60% você já consegue também um lucro exorbitante, um lucro interessante, consegue alavancar bem a longo prazo, seguindo uma boa gestão, mas o ideal mesmo é acima de 65%, 68%, 70%, acima de 70% está perfeito. Você tem uma assertividade aí fora do comum e você consegue fazer muito dinheiro a longo prazo, beleza? Mas aqui atualmente estamos com 68%, pegamos aqui 1, 2, 3, como eu disse para vocês anteriormente, né? 3 dias de meta, 1 dia de stop, aqui na planilha ela já diz isso, total de dias. Média de lucro por dia 14%, R$ 29,00 a nossa média de lucro aí dia. E agora o que a gente vai fazer, rapaziada? Vamos pegar aqui o nosso stop de hoje. Hoje vamos botar 52 reais de stop. Eu estou utilizando fixo 15% aqui e usando juros compostos diário, beleza? Então eu estou utilizando juros compostos diário. Então 15%, R$ 52,00, vamos vir aqui em calcular. A gente está utilizando a gestão Pro 2.0, vamos vir aqui 2.0 e 2.0 e a gente vai ver lá R$ 52,00 o nosso stop. Então vamos ver quanto de meta a gente busca com R$ 52,00, ó. R$ 52,00 dá para buscar 85 de meta? Beleza, dá para a gente buscar R$ 85,00 de meta aí com o stop de R$ 52,00. Nossa primeira entrada vai ser R$ 25,00. E vamos lá, rapaziada, vamos dar início aí e vamos ver o que o mercado nos entrega hoje. Eu sei que eu tô deixando um pouco em falta aí para vocês uma sequência grande de vídeos, mas eu vou deixar uma meta aqui para vocês. Se todos os vídeos que nós tivemos até hoje da série, da maratona aí de R$ 200, baterem no mínimo 1.000 likes, eu quero 1.000 likes, rapaziada. Pô, a gente tem aqui em média 3.000, 4.000 visualizações, 1.000 likes não é nada. Então volta lá nos vídeos, deixa o like de vocês, comenta, bater aí no mínimo 50 comentários lá. Eu vou fazer um vídeo por dia. Então eu vou postar um vídeo por dia dessa série aqui, caso a gente atinja todas as metas sempre. Então em todos os vídeos eu quero no mínimo, vou botar ali 1.000 likes, eu acho que acaba sendo muito, né? Seria o ideal, porque tem, porra, gente pra caramba assistindo aqui e não custa nada deixar o like. Mas vou deixar ali uma meta de 800 likes por vídeo. Bater a meta ali de 800 likes por vídeo da maratona, eu posto o vídeo todos os dias para vocês. 800 likes, 50 comentários ali de feedbacks ou de dúvidas, perguntas, eu posto o vídeo todos os dias aqui para vocês, beleza? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês aqui com conteúdo gratuito. E quem vem falar, Ferreira quer monetização do YouTube. Rapaziada, se fosse para mim viver de monetização, eu tava ferrado, porque eu ganho aqui $100 por mês de monetização. Então não dá para pagar nem a conta de luz aqui de casa. Na verdade não dá para pagar nada. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos abrir os pares de moeda e eu já volto com vocês para explicar o motivo de ter aberto cada par. Fechou?
Voltamos aqui, eu vou explicar para vocês agora o motivo de ter aberto cada par. Aqui no USD/DZD, o que a gente tem? Tendência de alta, mercado deixando topos e fundos. Ele tem essa região aqui, então ele pode segurar nessa região de resistência. Caso ele segure, a gente tem uma correção de movimento aí e a gente consegue trabalhar a venda a favor desse movimento, fechou? Ou se ela romper aqui, a gente pode trabalhar a compra a favor do fluxo também. Aqui no USD/BRL tá um fluxo forte de venda. A qualquer momento não. Agora a gente vai ter uma entrada de compra aqui, ó. Deixou nova alta, não vai conseguir renovar baixa. A gente tem compra aqui, ó. Já comprei, rapaziada. Já peguei a compra aqui, por quê? Vai corrigir movimento, família. Tem região de compradores fortes aqui. É uma área de compradores fortes. Ela tem esse fundo para buscar? Tem. Mas se ela der o loja nessa entrada aqui, se não entrar a compra agora, no próximo ele já vai entrar a compra. É certo, beleza? Tá numa fraqueza muito forte. Ela deixou nova alta, perdeu posição aqui embaixo. Tem região de compradores fortes aqui. Então tende a ter compra aqui. Tende a entrar compradores fortes aqui para corrigir esse movimento. Então vamos aguardar aí a finalização da ordem e eu já volto com vocês. Então tá lá, rapaziada, pegamos a nossa primeira vitória e qual é a próxima operação? Vamos buscar aqui na planilha, mas se eu não me engano é 48. R$ 48 nossa próxima operação e vamos buscar aí nossa próxima operação, vamos ver. Ó, lá no USD/BRL talvez a gente tenha um fluxo de venda, mas ela teria que ter renovado alto aqui, ela não conseguiu, então não acho interessante a gente trabalhar, na verdade um fluxo de compra, né? Não acho interessante a gente trabalhar a compra nesse momento. Vamos esperar confirmar movimento forte comprador aí, mas conseguimos aí a nossa primeira vitória. E vamos aguardar aí, ó. O USD/NR, por que eu abri ele? Voltando aqui nas análises dos pares. O USD/BRL aqui iniciou reversão de movimento, topo fundo menor que o anterior, buscou essa região aqui, ó, que é uma região forte de compradores, corrigiu o movimento. Se ele vir querer romper novamente essa região, ou se ele segurar o pullback aqui com um candle de continuidade, a gente tem venda a favor do alvo aqui, ou o que aconteceu agora não tem nada, beleza? Vamos aguardar a confirmação de alguma coisa. Aqui no áudio USD, tendência forte de baixa, rompendo fundo. Se ele fizer o rompimento desse fundo, talvez a gente tenha fluxo vendedor aí. Pode ser que surja uma oportunidade de venda. Aqui no CAD-CHF, mesmo movimento, porém um movimento comprador. Tem alvos de preço para buscar mais acima por ter essa forte tendência de baixa anterior, um momento forte de baixa anterior. Então ele tende a corrigir pelo menos aqui 50% desse movimento anterior, beleza? Então tem fluxo comprador ainda para entrar aí. Talvez ela já tenha buscado 50%, então ela pode iniciar uma reversão de movimento, mas a gente consegue trabalhar nas duas situações, tanto na reversão como no fluxo comprador, caso ela rompa o topo aí. Aqui no Facebook, mesma coisa, estava numa tendência forte de alta, está iniciando reversão de movimento. Talvez a gente tenha movimentos vendedores a partir de agora. O preço pode fazer isso aqui, ó, e dar continuidade em venda para vir buscar essa região de pullback aqui. E aí a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Aqui no Intel está um movimento de lateralização. O mercado tende a buscar topos e fundos e topos novamente até fazer o rompimento. Então dá para a gente trabalhar o fluxo nesses intermediários aqui, acreditando no alvo lá em cima ou no alvo aqui embaixo, ou a gente aguardar ela buscar a máxima do movimento e trabalhar aí a reversão, beleza? No Johnson, a mesma coisa. O Johnson aqui a gente tem um fluxo forte de alta, fluxo forte de alta. Caso venha correção de movimento, rompimento ou reversão de movimento aqui, a gente tem fluxo das duas formas, tanto em compra como em venda. Microsoft, mesma coisa, rapaziada. Fluxo forte vendedor. Aqui já não cabe mais venda, aqui já está numa exaustão forte de movimento. Tem que aguardar uma reversão ou uma correção para dar continuidade em venda novamente. Pfizer, interessante aqui o Pfizer tem alvo, deixou alvo lá em cima, mas está querendo deixar topo e fundo menor que o anterior, iniciando uma reversão. Essa reversão do Pfizer já não é tão interessante porque tem muitas regiões aqui para segurar o preço. Então acaba sendo meio dificultoso a gente pegar fluxo nesse tipo de movimento. Fechou? Mas é isso, análise básica aí que vocês devem fazer ao iniciar a sessão de vocês e encontrar os melhores pares de moeda. Ferreira, isso aí você fez em tão pouco tempo? Sim, rapaziada, eu tenho mais experiência de mercado, então eu consigo fazer em menos tempo esse tipo de análise. Aqui no USD/DZD, a gente tem uma possível entrada. Ó, vou pegar uma compra aqui no USD/DZD, ela buscou já o pullback aqui da região, tem continuidade de fluxo por ter sido um candle de força compradora aqui, ó. Então tem alvo de preço para buscar lá em cima, ó, dei mole aqui, ela terminou em simetria com esse pavio de defesa, então pode vir um candle vendedor aqui, mas vamos aguardar aí. Ela tá bonita da mesma forma por ter sido um candle de impulsão de movimento, mas vamos ver aí como que vai finalizar. Ela deixou arriscada por conta da simetria lá com a defesa, mas vamos ver, rapaziada. Ó, 6 segundos, 5, 4... vai dar loss, ó. A defesa lá realmente segurou. Vamos ver aqui. Próxima entrada
A gente tomou loss aqui, então vamos ter que ir para 27. Então, R$ 27 e vamos aguardar aí a próxima operação, fechou? Já volto com vocês. Ó, família, se liga aqui no SDNR, candle de fim de movimento, vou comprar aí no SDNR, tá numa região de pullback aqui, primeiro reteste, calma lá. Primeiro reteste dessa região de pullback, a gente tem uma LT aqui também, ó, para segurar o preço. Veio um candle de exaustão de movimento, como vocês podem ver. Candles fracos aqui anteriormente, depois esse candle grande, um candle de exaustão, um candle gigante aí, famoso Murubuzu, vindo buscar direto essa região de pullback aqui. Logo após ele entrou venda ainda, mas entrou venda forte? Não, entrou um candle de fim de movimento vendedor. Então tende a entrar compradores aqui para corrigir esse movimento, operação linda demais, vamos ver aí. Provavelmente vai ser uma vitória, né, rapaziada? Não tem pra onde correr. E vamos aguardar a finalização da ordem. E tá lá, rapaziada, mais uma operação linda. Pegamos mais uma vitória. Vamos vir aqui na nossa planilha e vamos ver aqui. Deixa eu só fechar esse e-mail, rapaziada, que ele tá abrindo toda hora aqui. R$25 a nossa próxima operação. Por quê? A gente tomou loss aqui na entrada 2, que era a entrada de Soros. Viemos aqui para recuperação. Pegamos gain, voltamos pro 0 a 0 e vamos para R$25 novamente para tentar o nosso Soros de novo. E vamos ver aqui se tem alguma possível oportunidade já de cara para a gente emendar. Se não tiver, vamos manter na análise aqui e eu já volto com vocês. Beleza, família? Ó, família, candle de exaustão aqui no SDBRL. Tem reversão de movimento aqui. Primeiro reteste na região de pullback. Tem região de venda forte aqui para segurar o preço, ó. Essa região aqui é uma região de briga vendedora. Ele saiu aqui de uma região de suporte, ó, região de suporte, veio buscar a região de resistência direto após uma correção de movimento fraca de venda. Vê esse candle gigantesco comprador aí, que é considerado um candle de fim de movimento, é um candle de exaustão. Então tende a ter correção compradora, nem que seja a curto prazo, uma correção pequena aqui no próximo candle, beleza? Vamos aguardar aí. Ela pode querer trollar a gente com um candle de fim de movimento, que é um candle pequeno comprador, mas vamos esperar a finalização e vamos ver o que vai dar. Fechou, rapaziada? Mas tá lá, rapaziada. Pegamos mais uma vitória. Entrada linda demais. Vamos agora novamente para a mão de Soros e vamos ver se agora a Cotex paga a nossa mão de Soros, né, família? Vamos ver aí, ó. Vamos buscar. E, ó, já tem aqui talvez no América. Eu ia falar, já volto com vocês, mas já vou ficar aqui de vez que no América aqui tá bonito demais essa continuidade aqui no fluxo. Ó, região de pullback 30 segundos. Se ela terminar candle fraco, aí eu vou comprar, rapaziada. Não pode terminar comprador. Ó, comprei aí. Terminou um candle vendedor, candle de descanso. Tem continuidade de movimento. Operação linda demais. Seria muito melhor se eu tivesse conseguido me posicionar aqui embaixo ou aqui no pullback. Mas como ela terminou um candle de descanso, um candle de fraqueza de venda, tende a ter compradores aqui se posicionando e dando continuidade nesse movimento aqui no próximo candle. Então vamos aguardar a finalização e eu já volto com vocês aí. Tá lá, família, mais uma entrada linda e a gente tem fluxo aqui novamente. Vamos ver qual é a próxima entrada. R$19 a nossa próxima operação, ó. Opa, calma aí. Ó, tem fluxo aqui, vem um martelo, candle de continuidade, tendência de alta se formando, reversão de movimento forte aí. MACD apontando compra aqui. Então a gente tem um fluxo aí. Tá um pouco arriscado? Diria que tá um pouco arriscado por conta do MACD aqui em 30 segundos. Mas, ó, eu vou arriscar porque essa é a entrada de apenas com lucro. Então eu vou arriscar nesse fluxo aí. Pode ser que dê loss, tá um pouco arriscada a operação. Mas se eu tomar loss aqui nessa 19, eu venho para recuperação 2 e entro com 48. E se eu pegar gain, eu ainda saio positivo e muito positivo. Ainda bato meta ainda, mais do que essa mão aqui. Tá vendo? Ó, banca gain. Se eu pegar a meta aqui, eu ganho R$85, sai positivo R$85. Se eu vim para recuperação 2, caso dê loss aqui, eu pego meta aqui de R$92. Mas eu peguei aqui, ó, rapaziada, ela segurou, filha da mãe segurou, mas tá tranquilo. Agora a gente vai para 48 e vamos tentar aí buscar, essa vai ser a última entrada, é 48 mesmo? Vamos lá de novo? 48 mesmo. Essa é a última entrada, se a gente pegar, a gente bate meta aí de qualquer forma, fechou? Ó, candlezinho de descanso aqui, mas foi um candle de exaustão anterior, então pode corrigir forte o movimento. Aqui no Facebook nada, aqui nada. Já volto aí com vocês, rapaziada. Assim que eu encontrar uma operação, a gente tá de volta. Ó, rapaziada, no Facebook, eu acho que eu vou pegar uma compra aqui no Facebook. Ó. Vou comprar aí no Facebook, mercado consolidou.
Tava numa tendência de baixa aqui, ó, uma reversão, na verdade, tendência macro de alta, micro de baixa aqui, formou um fundo duplo, fez uma consolidação, mas ela perdeu posição aqui embaixo, então ela tende a romper aqui o topo e dar continuidade novamente para essa tendência macro anterior. Fechou? Essa foi minha visão aqui. Vamos ver se está correto ou se o mercado vai dar aquela famosa trollada na gente. Vamos ver como que vai finalizar. Faltam 4 segundos aí. 3, 2, 1. E ela pagou no gap, rapaziada. O gap muitas vezes ele trola a gente, mas hoje ele ajudou. Vamos lá, pegamos a vitória, beleza? O que importa é pegar a vitória aí. Ela terminou um candle pequeno, vendedor, deixou nova baixa. Agora ela tende a vir corrigir essa nova baixa aqui, então possivelmente ela vai romper fundo. Não cabe mais compra. Mas, enfim, a gente nem precisa pegar mais entrada, né, rapaziada? Que a gente bateu a nossa meta. Vamos vir aqui, ó. Outubro, não, novembro. É onde a gente está anotando os nossos resultados, fechou? Isso aqui não importa, rapaziada. Eu vou até tirar isso aqui, ó. Porque isso aqui não importa pra gente. Se foi sexta, se foi sábado, qual dia que foi. O que vai importar pra gente mesmo é só o... Deixa eu voltar pra cá. O que vai importar pra gente mesmo é só a quantidade de dias. Então estamos aqui no quarto dia. Ó, no quarto dia aqui. Vamos para o quinto dia. Então, quinto dia, a gente saiu positivo quanto? A gente começou com 346, que foi o valor final da última vez, 346,90, e estamos finalizando com 434,26. R$ 87,36 de lucro. R$ 87,36 de lucro era o valor, é o valor da nossa meta aí, beleza? Então arriscamos um stop de 52 e retornamos R$ 87,36 aí. Fechou? Vamos ver agora o nosso histórico aqui, rapaziada, para ver quanto que a gente ficou. Ó, vamos vir aqui no histórico. A gente começou o dia aqui. Então pegamos uma vitória, 2, 3, 4, 5. Pegamos 5 vitórias e 2 derrotas. Então finalizamos aí no 5-2. Vamos anotar aqui na planilha, 5-2. E estamos já com 117% de lucro, fechou? Então é isso, rapaziada. Já conseguimos fazer já conseguimos fazer 100% do nosso capital. Então já conseguimos dobrar aí os R$200. E daqui para frente, rapaziada, vocês vão ver que vai ser exponencial os lucros, beleza? Mesmo que a gente pegue uma sessão ruim, dias ruins aí, não vai abalar os nossos lucros, não pode abalar o nosso psicológico, isso não pode acontecer com vocês. Pode ser que venha 2, 3, 4 dias de stop seguido, mas você deve manter a sua gestão, porque mesmo que você pegue 4 dias de stop seguido, você precisa só de 2 dias de meta para você voltar a ficar positivo novamente, fechou? Então, rapaziada, vamos lá, vamos bater a meta aí dos likes, eu quero ver se vocês realmente estão gostando dessa série. Vamos deixar o comentário aí, tamo junto, fiquem com Deus, rapaziada, e até a próxima, espero estar ajudando vocês.